Amados, se nós olharmos para as estações que a gente tem vivido, nós estamos em um novo nível de frutificação. Assim foi a palavra liberada sobre nós. Nós tivemos estações aonde nós tivemos as nossas raízes fortificadas. Houveram podas pesadas, irmãos, violentas. Tivemos ventos fortes. Esses ventos que foram intensos, foram como peneiras. Mas, amados, é muito nítido, em cima daquilo que o Senhor tem liberado para esse tempo, para esse ano. O Senhor disse para nós que nós veríamos a frutificação, a multiplicação, que a multiplicação ela se materializaria em nosso meio. E dentro disso, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós queremos ver esse lugar de materialização das promessas de Deus. E nisso se incluem os discípulos. Uma igreja cheia de quê, irmãos? O que nós almejamos? Uma igreja cheia de discípulos. E nesse lugar o Senhor tem nos colocado, multiplicar. E eu espero, irmãos, que você, assim como eu, assim como a liderança dessa igreja, esteja disposto, disponível a querer viver esse tempo e essa estação, amém? Se você quer, diz amém então. Aleluia, aleluia. Irmãos, ainda eu quando era pequeno, fui com a minha família morar em Fraiburgo. E Fraiburgo é um lugar muito frio, irmãos, muito frio. Inclusive a gente veio embora de lá por causa disso. Mas lá tinha uma particularidade que era as maçãs. E nesse contexto, quando eu escrevia a pregação, o Senhor me lembrou disso e eu fui até pesquisar, já tinha ouvido falar sobre isso, da necessidade do frio para uma frutificação saudável, para uma frutificação abundante da macieira. E há um estágio de necessidade do frio, de tantas horas de frio para uma macieira, então ela produzir abundantemente. E irmãos, esse frio necessário, essas horas necessárias, elas geram na macieira um quebrar da dormência. Esse lugar de passar por esse processo, onde todas as folhas caem, parece que a macieira ela morreu. Mas nesse lugar ela acorda. E quando o Senhor falou isso comigo, Ele liberou algo para você que está aqui nessa noite. Eu quero te dizer que se nesse tempo tem sido um tempo de dificuldade, você passou por alguns processos dolorosos, quem sabe, Deus está te acordando. E nesse momento eu quero te dizer, se alegre. Se alegre. Antes de nós entrarmos no cunho da palavra de hoje, já entenda isso, se alegre. Porque se você está acordando nesse tempo, é porque você vai frutificar muito. Aleluia. Você vai frutificar abundantemente. Os frutos vão materializar. E os discípulos serão destes frutos. Aleluia. Hoje, irmãos, nós entraremos em uma nova série que se chama Comissionamento. Se assim o Senhor der a graça, nós vamos conseguir concluir ela de acordo com como Ele liberou. Nós vamos buscar entender os pormenores do chamado da igreja, do ide, do fazer discípulos. E nós esperamos realmente que isso desperte, irmãos. Eu particularmente, eu espero no Senhor que isso desperte um senso de urgência em nós. Porque, amados, de nada adianta qualquer outro tipo de movimentação, se não estivermos cumprindo com o comissionamento que Deus deu à igreja. Podemos estar fazendo muitas coisas, mas o cumprir o ide, o comissionamento, ele é necessário. E nós iniciaremos o estudo entendendo o que é o comissionamento,
o que é o discipulado, o que é o ID do Senhor. Irmãos, sempre que Deus ele estabelece algo, Ele deixa um modelo a ser seguido, a planta daquilo que Ele estabeleceu. Todo projeto de Deus, ele determina uma planta. Se nós olharmos para a nossa vida, é assim também. Nós, como igreja, temos um comissionamento macro, de pregar o evangelho, ensinar, batizar. Na nossa vida pessoal, dentro daquilo que Deus direcionou para nós, é da mesma maneira, irmãos. Você vai ter questões, ministérios, você vai ter um chamado específico. E quando você olha para isso, você também vai entender que Deus te deu uma planta. Deus te deu um modus operandi de se cumprir isso. Assim como o comissionamento coletivo do corpo, você tem um chamado específico. Porém, o teu chamado específico também é para cumprir o comissionamento da igreja. É necessário entendermos isso e buscarmos isso no Senhor. Buscarmos, Senhor, quais são os meios? Como o Senhor quer me usar? Eu sei que o Senhor quer me usar nisso. Agora, Senhor, revela para mim. Assim como o Senhor revelou a Moisés, a Noé, no modelo, na forma como se construiria a arca. Isso está lá em Gênesis 6,13. O projeto que Deus deu a Noé sobre a arca, passo a passo do projeto. Também sobre o tabernáculo de Moisés, Êxodo 25, templo de Salomão, 1 Coríntios 28:12. Em todos esses aspectos nós vemos um modelo e uma planta. A forma que Deus quer, a forma que Deus determina, a forma que Deus diz, vai dar certo. E aí eu te peço, meu irmão, e a igreja? E a igreja, qual será a planta, o projeto que Deus tem para a igreja? Podemos fazer do jeito que queremos? Nós inventamos uma metodologia para atrair pessoas para a igreja? É assim que funciona? Não, é necessário, irmãos, no Senhor cumprir aquilo que Ele direcionou. Nós não temos o porquê tentarmos reinventar o modelo que Deus deu como igreja. Não é nem possível reinventar o modelo que Deus deu como igreja, porque senão não é igreja. Concorda? Pode ser qualquer outra coisa, seita, macumba, falando ainda que é ide, irmãos, misericórdia, mas não é igreja, não é igreja. E para começarmos, irmãos, essa construção, a gente precisa entender que se Deus deu uma planta, assim como deu para aqueles homens simples, eram homens limitados, comuns, porém eles cumpriram o projeto. Aquilo que foi determinado por Deus a eles, por mais que tinham limitações, ainda assim cumpriram o projeto. E para começar então um projeto, nós precisamos ter um fundamento. E aqui nós começamos a desenvolver aquilo que Deus determina sobre a igreja. Qual é o nosso fundamento, irmãos? Se não Cristo. 1 Coríntios 3:11 vai dizer assim, vou passar na NVI, irmã. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Junto com a pedra angular, que é Cristo, é necessário nós termos as bases, os próximos passos, nós termos os pilares da edificação da igreja. E nisso, o Senhor, Ele também revela aos santos. Nós entendemos que a didaquê, que é o ensino da palavra, o querigma, a martíria, que é a pregação e o testemunho, a diaconia, que é o serviço, a koinonia, que é a comunhão, então o ensino, a pregação e testemunho, o serviço e a comunhão, as bases fundamentadas no Senhor, no nosso alicerce, as bases fundamentadas no nosso alicerce que é Cristo.
Isso é exatamente, irmãos, o que nós encontramos em Jesus, quando Ele chama os seus discípulos. A gente vai ler Mateus 4, 23 e 25, aonde diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da outra região do outro lado do Jordão. Irmãos, e da mesma maneira como a gente vê Jesus fazendo, quando chama os seus discípulos, também da mesma maneira os discípulos quando estabelecem a igreja de Cristo. Esse texto eu quero que você deixe no telão. Se você puder abrir na sua Bíblia também, Atos 2, 38. Conforme você vai abrindo, diga amém, para nós lermos juntos. Aleluia. Guardar mais um minutinho. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os santos do Senhor, o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, como viver após a conversão? Nós vemos aqui que é disso que se trata o discipulado. É dessa maneira que nós temos o direcionamento da nossa vivência após a conversão. Amém? Conheci Jesus. Amém? Me entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus por isso. Alguém pregou para você, você veio para o culto e veio à frente aqui, até mesmo já se batizou. Mas existe uma maneira de ser vivida, a vida que Deus nos deu. E aqui, irmãos, nós estamos falando para que nós possamos viver da maneira que Deus tem para nós, é necessário o ensino e o discipulado. Nós não menosprezamos a salvação, mas Jesus, além da salvação da nossa alma, Ele também veio para nos ensinar. Ele, sempre que nós buscamos o Senhor, nós precisamos entender dEle, qual é o ensinamento que Ele tem para a nossa vida, o que nós estamos buscando, o que nós estamos carecendo de transformação, e isso, irmãos, vem pelo ensino. Em cima disso, em cima das bases que nós lemos aqui nessa pregação de Pedro, nós vemos todos os aspectos das bases que Deus determina como igreja. A primeira delas, que nós vamos entender um pouco mais nessa noite, é a koinonia, a comunhão.
Não foram os apóstolos, irmãos, que estabeleceram isso para a igreja. Não foi uma imposição dos apóstolos, estejam aqui para nós termos comunhão. Isso aqui é o Senhor que direcionou sobre a igreja. Isso aqui está entre as bases daquilo que o Senhor espera da sua igreja. Em Marcos 3,13, diz assim: e subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele, e ele ordenou 12, para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades, e expulsar demônios. Aqui é o nosso Senhor Jesus, trazendo então os seus discípulos a conviver, a ter então a koinonia, a comunhão. Ela é simplesmente, irmãos, a convivência, é nós estarmos juntos, em especial, irmãos mais velhos de caminhada, com irmãos mais novos, com irmãos que estão chegando. Com o relacionamento, irmãos, nós adquirimos trejeitos. Se você pegar os irmãos aqui que vêm de outras localidades, irmãos, aqui nós temos irmãos de São Paulo, do Nordeste, da Argentina, de tantos outros lugares, do Rio Grande do Sul. Quando você se integra a uma cultura, naturalmente você vai ter os trejeitos dessa cultura, assim como você também vai compartilhar daquilo que são os teus trejeitos, a forma de você viver com as pessoas que agora você vai se relacionar. E por isso, irmãos, é tão necessário um recém-convertido se desenvolver com alguém mais velho na fé, com alguém que já está na caminhada, com um verdadeiro discípulo de Jesus. Nesse tempo, se você está vindo agora para a igreja, se você ainda não se envolveu com o corpo de Cristo, essa é uma recomendação que eu te faço: se envolva. Qual é a maneira mais fácil de você se envolver com o corpo? Discipulado. Por que o discipulado? Nós vamos entender no decorrer dessas quartas-feiras, irmãos. Você vai ter que vir para entender. Aleluia, aleluia. Paulo disse, irmãos: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é comunhão. Como Paulo diria isso para alguém, se a pessoa não convive com ele? Como eu vou dizer para você, irmão, faz como eu estou fazendo aqui, ó, deu certo, dá certo, é o que está na palavra, se eu nem ao menos me permito conviver, conversar, ter um tempo com você? Amém? Diaconia, serviço, um outro pilar que o Senhor levanta. Em Atos capítulo 6, nós temos então o estabelecimento do ministério diaconal. O ministério diaconal da igreja primitiva. E o diácono, nas suas melhores traduções, se chamam serviçais. Etimologicamente, escravos de Cristo, servos do Senhor. O ministério diaconal, irmãos, ele não é apenas dos irmãos que estão de azul. Eles são diáconos, eles servem durante o culto, mas o ministério diaconal, o servir, é para a igreja, é para todos nós. Deus não determinou pessoas para servir, Ele determinou a igreja para servir, amém? A ponto de colocar responsabilidades de uma sociedade sobre a igreja. Por que você acha que nós temos uma casa de apoio e o município não tem? Mas o município não tem condições? Será? Será que não tem condições? Será que não é algo espiritual que o Senhor tem como privilégio, como, não é um privilégio a palavra, mas como primícia, não sei como expressar, mas Deus quer que seja a igreja, porque é a responsabilidade da igreja, amém? Isso sim, irmãos, é a diaconia, aleluia. Querigma, martíria, que é a pregação e o testemunho. Isso aqui, irmãos, é o que Pedro ele está fazendo em pé, em Atos 2:38. Pedro está pregando o evangelho.
Essa é a espada do Senhor, é a pregação de púlpito, é o evangelismo, é o vídeo da internet. Irmãos, tem alguns de nós aqui que enquanto eu escrevia, o Senhor me deu nomes. Eu tenho liderado os irmãos que estão discipulando. E conforme eu orava sobre os irmãos, sobre como seriam as nossas estratégias, tinha alguns irmãos que o Senhor gritava assim: não será um. E eu dizia: não será um? Não será 5. Não será 5. Deus dizia assim: serão mais de 10. E eu dizia: glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vocês vão ver irmãos aqui, fazendo turmas, tendo que vir para a igreja, fazer turma de discipulado, porque não está cabendo nas casas, não está cabendo nos lugares, não está cabendo em redor de mesa em casa, estão vindo aqui fazendo turma, e aqui vai ter uma turma, lá vai ter uma turma, lá dentro vai ter uma turma, irmãos, porque o Senhor falou que iríamos materializar, entendeu? Quem falou, irmão? O Senhor. E quem precisa entrar na palavra que o Senhor direcionou? Nós, aleluia, e assim será. O que Jesus pregava então aos pecadores, irmãos: arrependa-se, se arrependam. O que nós vemos Paulo pregar: arrependam-se. Mateus 4, 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E nesse ponto, irmãos, aqui nós começamos a separar o cerne de um discipulado, que é o ensino. Nós começamos a separar a pregação ao ensino. Por que eu mencionei isso? Sobre essas pessoas que o Senhor vai levantar para discipular grupos, irmãos. Aqui a gente vê que a pregação, irmãos, ela é passada daqui de cima do púlpito para baixo. Ela é você chegar no meio de pessoas e abrir a palavra do Senhor, chegar dentro das casas, da sua família, e também na internet. Você sabe como Deus vai alcançar pessoas, não agora de caniço, nesse tempo? Ele vai alcançar de rede. Nosso pastor liberou isso, sobre tempos, sobre modos, formas de pesca. Quem sabe você vai pescar de caniço, o outro vai pescar de rede, e está tudo certo, porque Deus, Ele vai te dar a estratégia correta, mas seja ousado, utilize dessa ferramenta, a pregação do Evangelho. O que você faz com a tua rede social? Eu desafio você amanhã, irmão, a levantar uma demanda. Irmãos, começarei um grupo de discipulado, e serão poucas vagas. Quem quer? Explica o que é o discipulado, para ver o que acontece, irmãos. Você vai ver os testemunhos de irmãos, como aconteceu comigo, falando que eu impulsionei um pedido para discipulado. Eu nunca impulsionei isso, irmãos, e por irmão aparecia como patrocinado. Até hoje ele fala que eu patrocinei aquilo lá, e aí virou discípulo, fez teologia, por causa de um convite, irmãos. Amém? A gente não quer menosprezar, irmãos, as outras bases, mas a gente precisa separar aquilo que é pregação daquilo que é ensino. O querigma, que é a pregação, a martírio, o testemunho, a diaconia, o serviço, a coinonia, a comunhão, tudo é válido, tudo é necessário, tudo foi o Senhor que determinou. Mas nós não podemos achar, irmãos, que sem o ensino nós iremos permanecer e perseverarmos na caminhada que Jesus direcionou. Não é assim que funciona. Nós precisamos do ensino. A diferença da espada grande, que é a pregação abrangente, e a espada pequena, há diferença nisso. E isso, irmãos, é um equipamento. Se nós olharmos para o contexto geopolítico da época, que a gente está falando desses instrumentos de guerra, ele vem do tempo romano das guerras, aonde então a espada grande era a espada dilacerante. É a espada que, irmãos, é quando
você acha que o pregador está te dando uma indireta. É para mim isso aqui. Não é, irmão. Ele não faz nem ideia de que você está todo machucado com isso. Mas essa espada, ela desce rompendo, ela desce cortando todos os sofismas, ela desce derrubando os castelinhos. Ela é para todo mundo. Essa é a espada dilacerante. Ela é pesada. Ela é usada por soldados em batalha, em cima de cavalos. Aonde ela pega, ela aleja, irmãos. Você não percebe isso quando vem para um culto e sai meio manco assim? Sai meio, meu Deus, hoje foi forte. Foi forte, a espada desceu, irmãos. Essa é a espada grande. A segunda espada, então, é a espada pequena. É uma espada bem curtinha. E o nome dela é a espada penetrante. É a espada de 2 gumes, leve e afiada como uma navalha. Discerne e divide juntas medulas, alma e espírito. E eu sou apaixonado por essa espada, irmãos. Você que vive isso, irmãos. Você tem tantos testemunhos. Você que vive esse lugar de se aproximar. A espada pequena, ela não é essa espada que vem, não é essa pregação que vem de cima, não é essa pregação a todos, direcionada a todos. É aquilo que diz no versículo 42, o ensino dos apóstolos. O ensino pessoal, é o ensino, a espada curta, a espada penetrante, é aonde o alvo está perto, é aonde você precisa se aproximar, é aonde você que ainda não fez o discipulado, ou que está afastado de Jesus, você precisa se permitir, parar de correr para longe. O irmão vem vindo com a espadinha aqui, queimando, para te ajudar, para tratar, tirar as perebas, as feridas, os berne, várias coisas ruins, que já tiraram dele, agora ele quer te ajudar. E tu, se permita deixar-se aproximar, se permita você ser usado por Deus, com essa espada curta. Aleluia. A convivência, irmãos, com quem você quer ensinar, é o primeiro ponto, é a proximidade. Não tem como, irmãos, não tem como nós utilizarmos dessa ferramenta que Deus nos deu, querendo distância das pessoas. Eu até discipulo, mas eu não quero relacionamento. Nem começa que você precisa ainda ser tratado nesse aspecto. Marcos 3:13 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12 e designou-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Aqui, irmãos, a gente reli esse texto, há uma diferença brutal, irmãos, entre pregação e ensino. A pregação, ela pega todos, o ensino é aqueles que se aproximam. Mateus 13:10 diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Para quem é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, irmãos? Aos discípulos, àqueles que se aproximam, àqueles que estão junto. Quero mais uma vez reforçar, essa palavra, ela não é uma palavra para quem quer discipular, ela não é uma palavra para quem quer ser discipulado, ela é uma palavra para todos nós. Para eu ser discípulo, não adianta eu ter feito um discipulado anos atrás, e ter me distanciado. De quem? Do discipulador. Nós aqui, irmãos, somos ferramentas. Se eu me afastei, preciso voltar. Chama o seu discipulador, clama pela misericórdia de Deus,
porque o reino dos céus quer se abrir, quer se rasgar, o Senhor quer abrir os céus para nós termos o entendimento, o discernimento da palavra, amém? Aleluia, aleluia. Atos 11, 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. 1 ano, ensinando muitos. O que isso gera na vida de alguém, irmãos? Irmãos, eu não sei você, mas eu fui discipulado. Eu acho que o pastor deve ter olhado para mim, visto aquelas tatuagens. Eu acho que não tinha ninguém muito tatuado na igreja, e pensou, vou botar 2 discípulos. O mais chiclé da igreja, que era o Raul, né? Pelo amor de Deus, o Raul vinha no domingo e ficava passando na frente da minha casa, irmãos, para ver se eu convidava ele para entrar. Eu só pedia se ele estava tudo bem e mandava ele embora. Mas estava lá, e o Rian também, que juntamente com o Raul, que me discipulou. Mas nesse sentido, eu coloco 1 ano, o quão importante foi os meus 6, 8 meses de discipulado, o quão importante for aquele conhecimento passado, aquele cuidado que às vezes era até chiclé demais, mas teve vezes, quem sabe, que eu não pequei, com vergonha do meu discipulador. Ah, mas não é certo. Eu me mantive em pé, irmãos. Se é certo ou se não é, eu olhar para ele como homem, Deus usou por causa do ensino da palavra, da comunhão, do cuidado. Não há possibilidade de alguém ser um cristão sem ser ensinado. Frequentar uma igreja não gera discípulos. Podemos ter uma igreja cheia de pessoas, cheia de irmãos, mas cheia de discípulos. Cheia de discípulos é necessário o ensino da palavra. Mateus 4, 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças dentre o povo. Mateus 5, 1 e 2, vendo as multidões, subiu Jesus ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, ensino, o ministério de Cristo, irmãos, ele foi triplo, pregação, cura e ensino. Pregava, arrependam-se, curava todos os que se aproximavam dele, e ensinava aos que se achegavam para aprender. Muitas igrejas, irmãos, têm focos em milagres, revelações, pregações impactantes, e milagres, revelações, pregações, não é errado, se elas são impactantes, se vem do Espírito Santo. Porém, a vida cristã, ela não pode se resumir nisso. Ela não pode se resumir em eu vim para um culto ver uma manifestação. Eu não tenho como me basear nisso. E é por esse motivo que hoje a gente vê tantos cristãos fracos na fé, debilitados, vulneráveis a qualquer vento de doutrina, a qualquer moda, a qualquer novidade, porque não é uma fundamentação no ensino. O ensino da palavra, ela é o que transforma. A multidão, ela vem porque ela quer algo de Jesus, e sempre com um interesse, assim como nós, boa parte de nós, irmãos, veio para Jesus por causa de algum interesse, e não tem problema, essa é a isca. Às vezes você veio para a igreja porque você queria um milagre, que seja esse milagre uma esposa, um marido, dinheiro, uma cura, não tem problema. A exemplo do povo de Israel, no Êxodo,
viu milagres e se desviou. Assim é no nosso tempo, quando a gente está em Cristo apenas por milagres, experiências sobrenaturais. Eu vi o chão reluzir, eu senti um abraço de Jesus, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Eu tive um toque, uma cura sobrenatural, eu fui usado por Deus, lindo. Mas isso não faz com que nós permanecemos em Cristo. Somente a fé fundamentada no ensino transforma. E a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse é um lugar aonde nós devemos nos aprofundar nesse tempo. Aproveitar melhor o nosso tempo, o nosso dia. O que você está fazendo enquanto vai de um lugar para o outro? Coloca um podcast, coloca uma pregação, as pregações estão salvas no YouTube. Ouve, reouve, anota, estuda, aprofunda. Não seja raso, busque entendimento no Senhor. Nós não podemos achar, porque o discipulado, porque aquilo que nós vamos buscar no ID do Senhor, seja uma coisa cotidiana, uma coisa corriqueira na nossa vida, irmãos. Você vai entender isso quando você está fazendo o teu discipulado e aparecem 1 milhão de coisas para que você não vá. Quando aí no teu coração agora, nesse momento, você que não fez o discipulado, está ali, gostaria de saber o que é. Quem sabe, se transforma mesmo, eu queria. Ou você que é discipulador, que agora está dando um tempo, vou cuidar das minhas coisas, agora eu tenho outras prioridades. O Espírito Santo está aí te incomodando, mas de alguma maneira, o diabo vem tirando essa semente de você, vem tirando o ímpeto de começar. É porque é uma luta espiritual. O diabo sabe, assim como Jesus nos instrui, que o ensino transforma. E ele vai tentar nos tirar desse lugar. Porque tem menos pessoas no culto de ensino? Porque é na quarta. Faz o culto de ensino no domingo. Faz. Irmãos, é o ensino da palavra. É o ensino que transforma, que conduz o nosso dia a dia, a nossa vida. É uma guerra espiritual. A gente vai ver em Atos 4:2, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos 4:18, então chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aqui a gente precisa entender que é uma guerra espiritual. Você que está passando pelo discipulado, ore mais, consagre mais. Você que está discipulando, ore pelos teus discípulos mais. Por que tanto discipulado trava no último encontro, irmãos? Tem lógica? Quantas pessoas chegam para a gente e dizem assim: irmão, eu não consegui terminar, faltava um. Irmãos, é para você não ser gabaritado, é para você não entender no Senhor que agora você está gabaritado para poder discipular, é para você se frustrar e não querer mais discipular. Mas faltava um, eu não vou discipular mais ninguém. É o diabo, irmãos, é o diabo, é uma guerra. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar para que nós possamos cumprir o ID do Senhor. Nós vemos no decorrer das Escrituras algumas figuras de homens que cumpriram com o ensino e a formação de discípulos. E eu quero trazer para nós um desses casos, que é Moisés e Josué. A gente vai ver em Êxodo 17, eu vou passando as passagens, irmão, aí você vai passando lá. Êxodo 17:9, diz assim: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, irmãos, ele é do povo de Deus. De alguma maneira, ele já é do povo de Deus, ele já é da descendência
de Abraão. E de alguma maneira, da descendência de Moisés. E de alguma maneira, Moisés vê algo nele. De alguma maneira, Deus direciona Moisés a se conectar. Esse aqui é o momento em que realmente Moisés, ele se achega a Josué. Ele comissiona Josué de algo. A gente vai ver nessa passagem, em Êxodo 24, 12 e 13 diz: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. O que aconteceu aqui, irmãos? Aqui a gente vai ver que Josué, ele vai com Moisés para um lugar de relacionamento. E o que é o discipulado, se não o relacionamento? Se não aprendizagem? Se não levar a um lugar de convivência, experiência prática e ensino? Deus direciona, Moisés leva. Há um propósito nisso. Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés, ele não faz aqui um discípulo para servir ele. Moisés aqui, ele prepara um sucessor. Ele treina, ele capacita. E ele capacita para quê? Ele capacita para que as coisas não parem nele, não terminem nele. Moisés, irmãos, ele via a face de Deus. Moisés, ele teve esse direcionamento de Deus. Moisés, ele cuidou, discipulou, para que aquilo que estava sobre ele pudesse continuar, esse propósito pudesse continuar. Ele gera um discípulo como ele. Um discípulo é isso, irmãos. Eu preciso entender que quando eu estou fazendo um discípulo, o meu intuito é compartilhar o meu coração com ele. É compartilhar daquilo que eu anseio, a volta de Jesus, o amor de Jesus, a forma com que eu cuido da minha família, a forma como eu amo eles. Eu estou fazendo para cá porque meus discípulos estão aqui agora, lá também tem, então, né? Mas é isso. Nesse lugar de compartilhar, você vai ver os seus discípulos fazendo aquilo que você direcionou. E é isso que a gente vê em Moisés. O lugar do discipulador é um lugar de plataforma, é um lugar de suporte. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te servir. Por que eu estou aqui para te servir, para te ajudar? Porque tu não é meu discípulo. Você não vai estar preso a um discipulador. Não tenha esse medo, ele não vai se aproveitar de você. Ele quer te potencializar. Ele quer que você voe mais alto, que você vai mais longe do que ele. Deuteronômio 31, 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Moisés, ele transiciona aquilo que estava sobre ele, para que seu discípulo dê continuidade. Provavelmente, irmãos, com certeza, Moisés, ele queria entrar na terra prometida. Ele queria aproveitar daquilo que Deus havia prometido. Mas uma coisa acontece: o seu chamado não termina ali. A promessa do Senhor, ela não termina ali. O povo, ele não vai se perder porque Moisés não entrou. Porque havia um discípulo. Havia aquele a qual ele ensinou.
porque ele fez um bom trabalho em treinar o seu discípulo. Um discípulo é isso, um discípulo é aquele que vai mais longe. Deuteronômio 34, 7, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor se enfraqueceram. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aqui, irmãos, nós vemos o resultado de um discipulado frutífero. Você sabe o porquê tem tantas pessoas aqui dentro, cumprindo tantos ministérios e fluindo tanto? Porque alguém começou a discipular. Não é puxar saco, irmãos. É assim que funciona. Uma pessoa começou a discipular. E contamos quantas pessoas, eu não fiz a contagem de domingo, mas nós bem provável que passamos de 600 pessoas dentro da igreja. Vamos supor que dessas 600, no mínimo umas 400 passaram pelo discipulado. Uma pessoa começou. Amém? Uma pessoa começou a discipular. E isso se chama discipulado frutífero. Se não fosse frutífero, não existiam 400. Se não fosse frutífero, não teriam pessoas fluindo. Se não fosse frutífero, outras cidades não teriam sido alcançadas. Nós estamos falando da nossa comunidade. Quantas outras comunidades não foram alcançadas porque um homem se posicionou a entender a forma correta de discipular? E é isso que o Senhor tem ansiado de nós. Porque, irmãos, um discipulador que é frutífero, ele dá destino. E Moisés fez isso. Ele deu destino ao seu discípulo. Ele o enviou. E por isso a gente vê continuidade. É nesse lugar que nós precisamos nos colocar. Isso aqui é extremamente lindo, ser frutífero, irmãos. O anseio de qualquer discipulador é esse, ver o seu discípulo fluir. Porém, irmãos, apesar de Josué ele ter sido um ótimo discípulo e sucessor de Moisés, quem foi o discípulo e sucessor de Josué? Quem foi que Josué discipulou? Quem Josué se empenhou a discipular para dar continuidade da liderança do povo de Deus? Após Josué, irmãos, não ter um sucessor, um discípulo que daria continuidade, Deus levanta então o tempo dos juízes. E depois disso, o povo de Deus, ele se perde, se levanta, cai. Nós vamos ver isso em Juízes 2:7, eu preciso ler, irmãos. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. Isso é, aqueles que ainda viram aquilo que Josué fazia e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizava em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos e foi sepultado na terra de sua herança, em Timnah-Herer. É isso aí. Nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiram uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto a Baalins e assim outras quedas, outros pecados. Depois disso, então, Israel ele vive ciclos de alinhamentos e quedas, de levantar e cair. Eu te pergunto, irmãos, Josué ele cumpriu por completo o seu chamado? Josué foi um cara incrível, mas ele não deixou um sucessor.
E o mesmo, irmãos, vai acontecer com Elias e Eliseu. Quem Eliseu discipulou? Como foi a continuidade do seu chamado? Apesar, irmãos, dele ter outros com ele, não houve foco num sucessor. O nosso modelo de discipulado, quem é, irmãos? Jesus. Esse é o nosso modelo de discipulado. O Senhor, o discipulado é trazer para perto, é ser usado, é usar a espada curta, é conviver, é ensinar, é amar. Precisamos sim ter foco nos nossos ministérios, ter foco na nossa vida pessoal, mas irmãos, se nós estiver focado nisso, e não gerar pessoas após nós, do que foi válido você conquistar muita coisa, desenvolver um ministério esplendoroso, mas não ter uma pessoa para dar continuidade, não ter uma pessoa a qual você compartilhou o seu coração, a qual você compartilhou aquilo que é a sua essência. Isso aqui é o direcionar da igreja. Um dia o pastor vai partir, que não seja logo em nome de Jesus, mas irmãos, é necessário ter pessoas que vão ter esse coração. Bem provável não vai ser nós, os líderes de hoje, mas nossos filhos. Os nossos filhos precisarão ter os nossos corações. Que filhos? Filhos biológicos e filhos espirituais, os nossos discípulos, que vão dar sequência àquilo que Deus direcionou para esse lugar. Jesus, irmãos, Ele tem o código. Essa eu vou falar para o Michel, porque ele me chamou de Marçal, mas Jesus tem o código. O código de Jesus, irmãos, é formar homens. Existe uma maneira de tocar a terra. Jesus falou que nós iríamos tocar toda a terra, e a maneira de nós tocar toda a terra é só é fazendo discípulos, pregar o evangelho, irmãos, isso com a comunicação do jeito que está, o evangelho ele é pregado, mas é o ensino que transforma, é o ensino que muda, é o ensino que vai levantar pessoas que serão enviadas, transformará vidas, e irmãos, potencializando assim, aqueles a qual nós discipularmos. Em João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus falou isso. Então a nossa obrigação é gerar discípulos maiores que nós, que vão fazer obras maiores que nós, e para isso é necessário empenho, é necessário amor, é necessário fidelidade à palavra do Senhor, assim como Jesus fez com os seus discípulos, e eles com os discípulos deles, até chegar a nós e a chegar aos nossos discípulos. Há um só modelo, há uma só forma, há uma só planta para que isso seja feito. Sejamos fiéis àquilo que o Senhor direcionou. Se esse modelo, irmãos, fosse infrutífero, ele não permaneceria até os dias de hoje. Amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Portanto, ide. O que é o discipulado? O que é o comissionamento? Comissionamento é cuidar, amar, é ensinar, é ter comunhão, é sermos é partirmos o pão, é termos tudo em comum. Através do ensino de Jesus, através do discipulado, caminhar junto, como a igreja primitiva, isso é possível, irmãos.